Oi, gente! Algumas semanas atrás eu ia gravar para vocês, mas acabei não gravando, contando sobre uma coisa que eu observo que a minha filha faz, que eu percebo que ajuda muito ela a manifestar tudo o que ela deseja. Ela é uma das pessoas que eu conheço que mais consegue fazer com que as coisas que ela quer aconteçam. E o que eu observo que ela faz é que ela tem muita expectativa que as coisas vão dar certo para ela. E ela, inclusive, fala muito isso. Então, a frase mais frequente que ela fala é: as coisas costumam dar certo para mim. Então, várias vezes alguém comenta alguma coisa, por exemplo, a gente foi no dentista junto porque nós duas colocamos aparelho móvel, né, aquele invisível. E aí a gente conversando lá com a dentista, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E aí a dentista perguntando, aconteceu tal coisa, tal problema que costuma acontecer, né? E para ela não aconteceu absolutamente nada. O aparelho dela não muda nem de cor, o meu ficou todo opaco lá, que eu fiquei escovando, ela escova o dela também, mas o dela tava transparente como se fosse o primeiro dia. E a dentista falou, nunca vi isso acontecer, como você consegue? E ela falou, as coisas costumam dar certo pra mim. E aí ela dá um sorrisão, né? E é um monte de coisa que a gente foi conversando. Parece que ela tem uma expectativa, principalmente nessa parte física, que tudo dá certo pra ela. Ela come tudo que ela quer, ela come a barra de chocolate inteiro. E ela tem um corpo maravilhoso, ela não engorda de jeito nenhum. E a gente estava na piscina outro dia e ela falou para eu molhar o cabelo e eu falei, ai, não gosto de molhar porque meu cabelo fica palha se molhar com essa água cheia de cloro, né? E aí ela lá, toda sereia, debaixo d'água, molhando o cabelo até não poder mais. E ela tem o mesmo tipo de cabelo que eu, exatamente o mesmo cabelo. E ela falou: o meu não fica, nunca ficou. Ela descolore o cabelo, ela faz tudo que ela quiser, tudo que os cabeleireiros avisam, não faz em casa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E para ela não acontece nada demais, continua com a qualidade maravilhosa. E aí ela falou: as coisas costumam dar certo para mim. E aí eu tava com isso na cabeça, essa frase dela. E 2 dias antes do evento presencial que eu fiz em Ribeirão Preto, eu marquei manicure e eu tava lá na manicure. E aí a luz acabou. E aí eles ficaram sabendo que estavam consertando um poste lá perto e que ia ficar a tarde toda sem luz. E eu estava sentada perto de uma janelinha com luz e a pessoa que estava fazendo a minha unha continuou fazendo a minha unha. Eles desmarcaram o resto do salão inteiro, foi todo mundo embora e as pessoas só me falando: você tem sorte, é só você que vai ser atendida hoje. E aí eu só pensei, as coisas costumam dar certo pra mim. E aí eu tava com isso na cabeça e mal sabia eu que no evento ia chegar uma hora que uma série de pessoas começaram a sentar no hot seat e elas começaram a falar que tudo sempre dá certo para elas. E aí elas contavam um monte de situações maravilhosas de tudo dando certo para elas. E é aquela história, quanto mais você fala isso, mais você manifesta isso, então mais as coisas dão certo para você. Então, independente se você fala as coisas costumam dar certo pra mim, tudo sempre dá certo pra mim, ou tudo costuma dar certo pra mim, não importa as variações, mas a ideia é a mesma e você tá ativando dentro de você a mesma vibração e aí você coloca em movimento que realmente as coisas deem certo pra você. E aí depois do evento, eu saí do evento e eu fui pra São Paulo pegar um avião pra Disney. E eu tava o tempo todo com essa frase na cabeça. E as coisas deram tão absurdamente certo. Era muito incrível. Coisas do tipo, eu chegar no check-in e aí a pessoa me fala assim: "Ah, você tem que pagar uma taxa para fazer o check-in aqui". E aí eu falei: "Tá bom". E já tava com o cartão na mão, e a pessoa falou assim: "Não, não precisa não. Deixa, eu já tô fechando aqui o check-in, e aí você me procura lá na entrada do voo e eu vou emitir o seu bilhete lá". E aí eu falei, mas e a taxa? Não, não precisa não, tá tudo certo. E aí eu fui, procurei a pessoa na entrada do voo, a pessoa me deu um upgrade, ela me deu simplesmente um lugar mais confortável do que o que eu tinha comprado. Aí eu viajei lá, feliz da vida, pensando, tudo sempre dá certo pra mim. E aí durante a viagem eu pensava isso várias vezes e tudo realmente dava certo. Coisas do tipo a gente pegar o primeiro lugar num brinquedo da Disney, então ter a vista toda pra gente, sabe? A família ficar junta numa posição super legal, que dava tudo certo. Ou então, uma vez o meu filho estava com sede, aí eu fui comprar água para ele.
E eu entrei num estabelecimento lá no parque da Disney e eu fui no lugar errado. Eu fui num lugar que estava vazio, que era onde as pessoas simplesmente retiram as encomendas que elas pediram pelo celular. E aí ele falou: ah, o lugar que pede é aquele outro ali. Mas o que você queria? Aí eu falei: ah, uma garrafa d'água. Aí ele falou: tá aqui, sem problema. Aí eu, com dinheiro na mão, fui dar pra ele. Ele falou: não, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tranquilo. E aí eu fiquei com aquela cara de: tá, brigadão, né? Então, tudo sempre dá certo pra mim. E saí dali repetindo essa frase, com essa mesma sensação de tudo sempre dá certo pra mim. E aí, no voo da volta, eles falaram assim, a pessoa no check-in falou assim: tô te colocando na saída de emergência, tá? Aí eu falei: tá bom, sem nem imaginar o que isso significava. Mal sabia eu que saída de emergência é o lugar mais confortável que tem, porque tem que ter muito espaço. E não sei se vocês já viajaram de avião, mas avião é um lugar apertadinho, né? Então, se você vai na classe econômica, o assento da frente, se ele descer um pouquinho, ele fica ali quase em cima de você. E esse lugar que eles me colocaram tinha espaço para uma pessoa ficar de pé na minha frente sem nem encostar em mim. Então, fiquei lá agradecendo também de estar vivendo isso. Também não paguei nada mais por isso. E fiquei só pensando, as coisas sempre dão certo para mim. E aí, na volta, depois que eu cheguei, eu vivi uma situação que me mostrou que mesmo quando as coisas estão dando certo pra gente, se em alguma coisa específica você não foca atenção no que está dando certo e você foca atenção no que você não quer, você manifesta mais do que você não quer. Então a gente está sempre aprendendo, né? E vai concretizando mais ainda, vai caindo mais a ficha ainda dessas coisas todas que o Abraham ensina pra gente. Porque o Abraham fala muito da questão de que a gente tem que se sentir bem e que a gente sendo feliz, a gente atrai o que a gente quer. Mas é isso que eu imagino que acontece com muita gente que me fala que já está conseguindo se sentir melhor, tá melhor nas emoções, mas que ainda não manifestou dinheiro, né? Eu imagino que seja isso, porque no assunto dinheiro, a pessoa ainda foca atenção nas contas para pagar, ainda foca atenção que não está chegando tanto quanto ela gostaria, não vendeu tanto quanto gostaria, ou não vendeu nada. E aí, quanto mais você foca atenção nisso, mais é isso que acontece, né? E então, eu tava nessa de ficar pensando que as coisas davam certo para mim, mas teve uma situação que um amiguinho do meu filho pediu pra gente trazer um PS5 para ele, porque é metade do preço lá nos Estados Unidos. Então a gente comprou para ele, só que era um pacote enorme, pesado, desconfortável, e aí não pode despachar eletrônico, então eu tive que despachar a minha mala de rodinha, super confortável de carregar, para carregar aquele trambolhão. Só que eu não pensei nenhuma vez tudo dar certo para mim enquanto eu carregava a coisa pesada lá, o pacotão. O que eu ficava pensando é: nossa, que peso, nossa, que desconfortável, olha, machuca a mão, nossa, minha mala de rodinha teve que ser despachada, eu tô aqui carregando isso. Nossa, acho que quando alguém pede coisas para os outros, assim, inclusive eu já pedi, né? E aprendi um monte do trabalho que a gente dá para os outros. E aí eu fiquei pensando: nossa, quando a pessoa pede essas coisas, nem imagina que o aeroporto é tão grande, que a gente tem que andar tanto carregando essas coisas e tal. Fiquei só pensando coisas desse tipo. E aí, beleza. Quando eu fui pegar a minha mala de rodinhas, ela demorou e demorou e demorou na esteira. E eu não tava nem entendendo direito, né? Porque as coisas costumam dar sempre certo pra mim. E aí, quando ela chegou, ela foi a última a chegar. Ela tava embrulhada num plástico e dado um nó nela com uma fita de plástico também, porque ela simplesmente estava inteirinha estourada. Eu olhando de perto, tinham sido arrancadas 3 das 4 rodinhas e ela estava toda estourada. Eu nunca vi nada igual. Aliás, eu nunca vi estragar uma mala, que dirá estragar daquele tanto. Fiquei impressionada. Mas sabe que eu nem fiquei chateada? Porque na hora ficou muito claro para mim por que aquilo aconteceu. Eu fiquei focando a atenção no fato de ter que carregar uma coisa, que aquilo machucava a mão, e que aquilo era incômodo, e que era pesado, e era desconfortável. O que eu manifestei? Mais uma coisa para carregar. Inclusive a fita de plástico tinha a mesma sensação na mão que a fitinha de plástico que era para carregar o PS5 também. Então eu manifestei carregar mais uma coisa. Então eu sabia que tinha sido eu, né, que tinha feito aquilo.
Eu me senti poderosa, a verdade é essa. Que manifestação rápida. A gente tem até que tomar cuidado, né? Porque se a gente começa a manifestar mais rápido, manifesta rápido essas coisas também. E a gente muitas vezes não presta atenção em onde está o nosso pensamento, e a gente não presta atenção que a gente está focando atenção no que a gente não quer. É como uma pessoa que faz mentoria em grupo comigo. Ela sempre fala, vigiai e orai. Isso está na Bíblia, né? Que é essa questão, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos mesmo. Isso é algo que eu quero desenvolver muito e quero que todos nós desenvolvamos mais também. Isso é uma coisa que eu desejo muito para mim e para vocês para o ano que vem, que é desenvolver cada vez mais consciência de onde está o nosso pensamento e fazer alguma coisa a respeito rapidinho, né? Isso é algo que já melhorou muito, mas eu percebo que é um processo e que a gente tem que continuar se treinando nisso. E que também não é algo que você atinge um nível que, agora eu não preciso mais prestar atenção, agora já está automático, é tudo fácil, eu só penso coisas boas, nunca mais passa um pensamento negativo pela cabeça. Não existe chegar nesse ponto, né? A gente oscila, é normal, porque a gente vai focando no que está acontecendo à nossa volta e aí vai variando a sua vibração e dependendo de como varia a sua vibração, vai variando os pensamentos a que você tem acesso. Então, é questão de consciência mesmo, porque nosso pensamento vai oscilar e a gente é que tem que perceber para que rumo que ele está indo e fazer alguma coisa a respeito rapidinho. E aí eu estava pensando, né? Olha só, e se eu tivesse pensado, mesmo diante de alguma coisa que eu não estava gostando, como carregar aquele PS5, e se eu tivesse pensado, não tem problema, as coisas sempre dão certo para mim? Será que não ia ter aparecido um carrinho para eu carregar aquilo, em vez de ter que eu carregar aquele peso? Né? Então, esse é um hábito para a gente desenvolver. Desde aquele dia eu tenho pensado mais nisso, sabe? Diante de qualquer intercorrência, qualquer situação que a gente não gosta, a gente também pode pensar isso. Não tem problema, as coisas sempre dão certo para mim. Não tem problema, as coisas costumam dar certo para mim. Então isso aqui também vai dar certo. Você vai ter acesso a outros pensamentos melhores depois de pensar isso. Pode ser que passe pela sua cabeça, então eu vou dar um jeito. Pode ser que passe pela sua cabeça, então pode não estar dando certo agora, mas vai acabar dando. Pode ser que passe pela sua cabeça, eu vou acabar encontrando uma solução, isso vai se resolver sozinho. E um monte de outras coisas que vão te ajudar a manifestar isso. Então, essa é a minha proposta para vocês e para todos nós. Vamos começar a pensar isso com mais frequência, várias vezes ao dia? Tudo sempre dá certo para mim. Ou as coisas costumam dar certo para mim. Vamos ver o que acontece? Vamos fazer esse teste? Porque, gente, é muito relato de sucesso praticando isso. E vocês vão ver, a sua emoção também muda instantaneamente, mesmo que você esteja diante de alguma intercorrência. E estava lembrando aqui, uma pessoa que participa da minha mentoria, ela sempre comenta que no começo, né, quando ela entrou na mentoria, ela falava que tinha um áudio no meu canal, tem um áudio no meu canal, que fala isso. O Abraham fala várias vezes, né, que tudo está sempre dando certo para mim. E que já que tudo dá certo para mim, o que mais que eu quero que dê certo para mim? E ela fala que, inicialmente, aquele áudio incomodava ela não conseguia ouvir, ela não se sentia bem ouvindo. Só que mudou completamente, agora é o que ela mais ama ouvir e as coisas estão dando maravilhosamente certo para ela. Ela até manifestou uma máquina, um aparelho para o consultório dela no valor de R$ 100.000. E ontem eu tô de férias e eu saí para fazer compras com a minha filha. E eu passei o dia pensando isso, né? Que as coisas sempre dão certo para mim, ou que as coisas costumam dar certo para mim. E é impressionante como isso traz, assim, uma apreciação instantânea. O dia fica mais bonito, as músicas ficam mais bonitas, você curte tudo muito mais. E aí eu tava me sentindo super bem desse jeito. E aí a gente ia comprar quadro para decorar a casa, né? Que eu mudei de casa não faz muito tempo. E agora que eu parei um pouquinho nas férias para olhar em volta e ver o que eu quero fazer de mudança na casa, de decoração, para deixar mais a nossa cara, mais aconchegante. E aí a gente saiu para ter uma ideia de quadros, né? E a loja que eu estava pensando em ir, que eu tinha programado ir, estava fechada, por conta do recesso entre Natal e o Ano Novo. E aí me veio o impulso de ir numa outra loja. E chegando lá, a gente estava olhando os quadros e tal.
e tinha vários apoiadinhos um em cima do outro, e eu fui mexendo ali para ver as estampas, e até que eu vi um que eu falei, nossa, que lindo! Eu quis um quadro parecido com esse um tempo atrás. E aí eu até separei ele ali para ver melhor, e eu arrepiei quando estava vendo ele. E aí eu falei, nossa, eu quero esse quadro para colocar em cima da cabeceira da minha cama. E aí eu tava lá fazendo o pagamento do quadro, enquanto esperava a moça digitar umas coisas no computador. Eu lembrei que eu tinha até pedido o orçamento da moldura dele por WhatsApp, da moldura de um quadro parecido com aquele por WhatsApp uns anos antes, né, em uma outra loja, porque eu ia encomendar aquele quadro dos Estados Unidos. Eu ia aproveitar uma viagem para um cruzeiro e eu ia trazer dos Estados Unidos e ia moldurar aqui. Então eu tinha feito o orçamento da moldura. Só que nessa viagem para os Estados Unidos eu acabei desistindo de trazer o quadro, porque era grande e é difícil trazer no avião e tal, então eu desisti. E aí, no que eu fui olhar nessa conversa do WhatsApp, eu tinha ali a foto do quadro que eu tinha escolhido na Amazon e que não tinha dado certo de eu trazer. E não era parecido, era exatamente o mesmo. Dava pra ver, assim, pelos detalhinhos do quadro, que era exatamente o mesmo. Aí eu falei, tá explicado, porque eu até arrepiei quando eu vi o quadro. E agora esse quadro vai sempre me lembrar que as coisas costumam dar certo pra mim e que o universo faz de tudo, se desdobra para atender os nossos pedidos, para fazer chegar até você aquilo que você quer, que você não está nem pensando mais a respeito. Gente, eu olhei lá na conversa de WhatsApp, foi em 2020. Então, faz 3 anos e eu não tinha pensado a respeito daquilo, não estava pensando mais em quadro. Eu ia pôr no consultório na época, meu consultório mudou, nem combinaria mais com aquele quadro atualmente, então não ia caber no consultório mesmo. Agora que eu estou na casa nova, que tem um lugar certinho para ele, que combina, que abriu espaço para isso na minha vida, ele se mostrou para mim e ele deu um jeito de chegar aqui no Brasil, na minha cidade, e esperar por mim. A moça falou, ele já tá aqui faz um tempinho. Eu pensei, tava me esperando. Foi igual a outra casa que eu morei, maravilhosa, que mesmo na pandemia, que teve uma procura muito grande por casas e aí tava escasso, né, encontrar casa. Quando eu encontrei a minha, eu não acreditei que aquilo que era maravilhoso, exatamente o que eu queria, estava disponível e tinha me esperado por um ano durante a pandemia. Então, é isso, as coisas costumam dar certo pra gente e a gente tem que focar a atenção nisso, porque o que aconteceu para esse quadro chegar até mim? Um momento de relaxamento, um momento de permissão, um momento de deixar que coisas boas aconteçam, e aí vem um impulso na sua cabeça que te leva exatamente para o lugar em que está aquilo que você está querendo. E isso acontece com todos nós. Vocês têm visto que às vezes eu estou gravando até vídeos aqui no canal com um monte de relatos de sucesso que as pessoas deixam nos comentários dos vídeos, que é para vocês verem mesmo que não tem uma pessoa especial, ai, com essa pessoa as coisas acontecem, mas os outros não conseguem manifestar. Não, todo mundo que consegue sintonizar com o que quer, pensar a respeito do que quer e não pensar mais nisso, parar de ficar apontando tudo que está dando errado, se sentir mais leve, visualizar o que quer dizer, ter uma série de exemplos de situações que as pessoas fizeram isso e estão manifestando coisas incríveis. Ah, e ontem também aconteceu mais uma coisa legal. Eu tô vendendo as gravações do evento presencial que eu fiz, né? E aí eu tava pensando assim, nossa, vai ser muito legal quando as pessoas que estão assistindo a gravação começarem a deixar relatos, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar que a experiência foi transformadora só para quem participou mesmo, mas vai ser legal quando tiver relatos do impacto transformador do vídeo, né, ou do áudio. E aí tá, pensei nisso, depois não pensei mais nisso. E aí no final do dia eu vi um relato lá no Telegram aberto de uma pessoa e eu fiquei super feliz, porque era exatamente o que eu tinha pedido. A pessoa falou assim, que ela tinha acabado de assistir e que tinha valido muito, porque tinha sido o presente de Natal dela e tinha sido o melhor presente de todos os tempos, porque ela queria assistir muitas vezes, fazer muitas anotações, que foram muitas dúvidas respondidas, que ela também tinha, e muitos treinamentos, e que ela, em vários momentos, ficou com lágrimas de emoção e gratidão nos olhos. E eu fiquei tão feliz, e aí ela falou assim, mesmo sendo consumidora do canal aberto e assinante também, sim, essa gravação tem muito conteúdo e práticas. Gratidão, Tânia.
Eu fiquei super feliz, porque era exatamente o que eu tinha pedido. Então foi mais uma coisa para comprovar que as coisas sempre estão dando certo para mim, sempre estão dando certo pra gente, porque eu queria que vocês soubessem o quanto o evento foi legal para vocês terem vontade de assistir também e para vocês terem acesso a isso. Mas claro, gente, tem muita coisa aqui no canal. Eu acho que vocês não têm noção, alguns de vocês não têm noção da quantidade de coisas que tem aqui no canal gratuito para vocês maratonarem. Eu vejo, às vezes, nos comentários dos vídeos, as pessoas pedindo ajuda sobre algum tema e elas nem imaginam que eu já tenho uma playlist inteira sobre aquele tema. Então, eu vou deixar aqui no comentário fixado para vocês maratonarem agora, nos próximos dias, aproveitar se vocês estiverem de férias. E eu vou deixar um guia com as principais playlists do canal. Tem muita coisa aqui. Tem sobre assuntos de relacionamento, de filhos, de pessoas difíceis, manifestar dinheiro, sair de dívidas. É muita coisa mesmo. Talvez vocês nem tenham ideia. Então, tá aí um presente para vocês também, esse guia das playlists para facilitar para vocês encontrarem alguma coisa que vocês estejam buscando. E quem tiver a oportunidade de acessar, de adquirir o áudio ou o vídeo do evento, aproveite, porque é algo a mais, né? Por que a gente participa de um evento? Para viver algo diferente, para ter contato com aqueles ensinamentos de uma outra forma, né? Que te desperte de outra forma, que te toque de outra forma, pela energia do momento, pela sua receptividade por estar participando daquilo, por estar tendo a oportunidade de assistir aquilo. Então, isso tudo muda o impacto das coisas, né? Então, se tiver oportunidade, aproveite. Se não tiver, não se preocupe, maratone o canal, faça anotações sobre os vídeos do canal e coloque em prática o máximo possível. E eu tô saindo de férias, talvez eu poste algumas coisas de vez em quando, mesmo estando de férias, mas se eu der uma sumida por umas 2 semanas, talvez 3, vocês já sabem que é porque eu tô de férias. Obrigada por terem me acompanhado esse ano. Um beijo no coração de vocês e tamo junto ano que vem. Beijão, até 2024. Que seja maravilhoso, com muita consciência, cheio de manifestações incríveis para todos vocês. Um beijão!